Eu escuto essa conversa, cara, desde que eu estudava para o nosso concurso. De que trabalha pouco, ou que não trabalha, ou que é uma vida boa demais. E não enxergam que o trabalho do oficial de justiça não é fixo. Se na hora de estar dormindo, e eu lá 3 horas da manhã no meu computador. Hoje eu quero ver um cinema de tarde, de manhã, de noite. Qual é o problema? O meu trabalho permite, isso não é folga minha. A gente fica mal visto. Essa aqui é uma missão para os oficiais de justiça. O que você vai fazer não me importa, traga resolvido. Então com o tempo eu comecei a tentar... Sejam bem-vindos! Aqui nós debatemos sobre a profissão dos oficiais de justiça. Vamos discutir a fundo cada detalhe sobre a atuação dos oficiais e apresentar as melhores soluções para superar as dificuldades do dia a dia. Eu sou Cleiton Alves. Eu sou o Daniel Faião. Mauro Faião. E o tema de hoje é: o oficial de justiça trabalha pouco. Eu gostaria que vocês me explicassem um pouco a respeito disso, porque essa é uma situação, acho que é um tema muito peculiar, inclusive. Eu venho escutando isso há muito tempo. O meu avô também era do âmbito judicial, e isso é uma coisa que também já batia, assim, das pessoas falarem. Eu já vi amigos falando também. E eu queria que vocês falassem um pouco a respeito disso. Escolham quem começa primeiro e manda ver aí. Explica pra gente. O Parasita Daniel, acho que é melhor para começar. Boa. Eu escuto essa conversa, cara, desde que eu estudava para o nosso concurso. Desde, 2000 e pouquinho. Nem conhecia a profissão direito. Só que eu escuto essa conversa até hoje. Os meus amigos falam isso, tiram onda de mim. O pessoal, às vezes, lá de dentro do cartório, nós, entre nós mesmos, tiramos essas piadinhas. A gente escuta o pessoal das secretarias tirando uma ondazinha assim, às vezes brincando, às vezes comentário interno, mas eu escuto isso até hoje. Então isso quer dizer o seguinte, que até entre os próprios oficiais de justiça rola essa brincadeira. Rola uma brincadeira, às vezes quando é interno assim, tá... Eu com o Mauro, eu brinco só assim no íntimo com ele, é de boa, mas, pô, aí aparece uma pessoa passando, aparece outra, escuta isso, de repente pra outra pessoa que tá de fora não soa bem. Vai gerar um certo... Eu não sei quem é aquela pessoa direito, como é que ela pensa, vai escutar, pô, os caras mesmos estão falando isso. Entendi. E aí, Mauro, o que você acha a respeito disso aí? Esse é um problema sério, porque no ambiente do trabalho, a gente brincar um com o outro, tudo bem, porque isso já é muito estigmatizado pra gente. Então a gente vai fazer o quê? Se eu não posso vencê-lo, a gente se une. Mas quando alguém de fora ouve isso, fica, poxa, se os próprios caras estão falando isso, é porque é verdade. Isso é muito ruim pra gente porque a gente fica mal visto. Sim. Aquele estigma de servidor que não trabalha, ou servidor que trabalha pouco, que na verdade não é bem isso, é isso que a gente vai tentar mostrar aqui hoje, né? Pelo menos a gente espera que... De certa forma, né? Consiga mostrar. Tá, mas a fundo, trabalham ou não trabalham? Muito ou pouco? Fala aí. É um mistério. Veja bem. Esse veja bem é ótimo. Quando eu comecei a trabalhar, lá para 2003, se eu não me engano, foi o concurso, mesma coisa que o Daniel, eu tinha essa visão de que o oficial de justiça era mais tranquilo, porque tinha o seu horário, trabalhava a hora que queria. Uma flexibilidade. Exatamente, tem toda essa flexibilidade, e todo mundo dizia, faz para oficial é legal, meu pai dizia muito, faz para oficial, porque você vai ter o seu horário para estudar, você vai poder, enfim, fazer da sua forma. E realmente eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, era mais tranquilo. Quando você iniciou? Quando eu iniciei, era mais tranquilo. E naquela época era o seguinte, eu era muito novo ainda, não tinha nem feito direito, estava começando faculdade, e eu estava meio perdido. Primeiro emprego, no meu caso, passei cedo no concurso, e tudo que eu ia fazer, eu precisava me preparar muito. No começo eu ficava em dúvida, então eu ia estudar, eu ia perguntar como é que era, eu ia procurar o mapa. Essa cidade é uma loucura para você andar em qualquer lugar. Então, levava muito tempo. É uma cidade pequena, de certa forma, né? É pequena. E ainda assim, eu tenho lembrança de que era razoavelmente tranquilo. E eu percebo que isso começou a mudar mais ou menos na época da informatização dos processos. Não sei se o Daniel acha a mesma coisa, mas para mim foi. Mais ou menos. Já para mim, foi diferente dele. Ele entrou antes de mim. Foi nomeado logo na primeira chamada. Para mim demorou um pouco mais, uns 2 ou 3 anos depois. Quando eu fui nomeado, foi uma nomeação coletiva. A galera, e eu lembro que eu já conhecia alguns, e nesse dia, depois da nomeação, houve uma reunião para definir onde que cada um vai ser lotado, onde que efetivamente cada oficial vai trabalhar. Certo. Então houve essa reunião, essa coletiva, dentro de um dos tribunais do júri, e eu lembro muito bem que estava lá todo mundo, e tinha o pessoal lá na frente, com uma lista de todas as secretarias, né? Criminal, civil, tribunal do júri,
A dinâmica deles era assim, dizia o nome, agora quem vai para, por exemplo, vara civil número X. Sorteava o número, o oficial tal, ia ser lotado para lá. E a dinâmica foi acontecendo, e aí chegou, agora vamos sortear aqui quem vai para o tribunal do júri. Eu não conhecia nada de direito, na verdade, assim, eu estudei para o concurso, deu tudo certo, mas eu não conhecia direito antes. E eu vi todo mundo se benzendo. Caramba, tribunal do júri, todo mundo se benzendo, que desgraça é essa? Excomungando o lugar. Aí puxaram o bilhetinho Daniel Faião. Eu só me estranhei o pessoal falando, valei-me? E aí fui eu, por algum motivo eu acho que eu me ferrei. O que aconteceu? Eu fui lotado no primeiro tribunal do júri, a 7ª Vara Criminal aqui de Maceió. E não havia oficial de justiça lá. Então, quando eu fui lotado para lá, eu era o único oficial de justiça dessa secretaria. Nossa. Qual que era a abrangência? Onde eu trabalhava? Onde eu atuava? Na cidade toda. Não tinha hoje zoneamento dividido por região. Parabéns. Eu tinha que dar conta da cidade toda. Eu trabalhava pra caramba. Leia-se, eu estava iniciando no cargo, então eu não conhecia, eu não tinha o domínio do mapa, ainda estava aprendendo, rua tal, região tal, bairro. Eu tive que dominar a cidade toda, sozinho. Então, e Tribunal do Júri tem a peculiaridade de jurados. Toda vez que você tem júri, você tem que intimar uma série de jurados e suplentes, além do próprio réu, enfim, das partes do processo, fora as audiências e todas as peculiaridades daquele próprio júri. Então, para mim, no início, foi muito trabalho, foi muito serviço. Primeiro, porque eu tinha que dar conta da cidade toda. Segundo, porque eu estava lá sozinho, eu não tinha com quem dividir trabalho. Depois, no segundo momento, entrou um outro oficial de justiça. E o que a gente fazia? A gente pegava a cidade e fazia um corte imaginário nela. Desse meio para cima eu resolvo, do outro meio é seu. E a gente tentava quebrar o galho assim. Mas conseguia resolver tudo. Isso. Mas era muito trabalho no início. E isso um acordo entre vocês para poder que o trabalho funcionasse. Isso. Não era, a secretaria não conseguia fazer isso. A secretaria, ela expede o mandado, o juiz expede o mandado. E aqui, essa aqui é uma missão para os oficiais de justiça. O que você vai fazer, não me importa, traga resolvido. Eu quero resolvido, né? Mal sabem eles das peculiaridades para isso, que aí a gente vai discutindo. Lógico, com certeza. Agora, depois de vocês terem falado um pouco da história de vocês, eu percebi uma coisa em comum. No início, era muito trabalho. Aí eu pergunto, como é que funciona o trabalho de vocês hoje? Continua sendo muito puxado ou hoje está mais tranquilo de acordo com a fala que vocês deram agora há pouco? O Daniel falou uma coisa que eu me lembrei, e ele começou a trabalhar no júri sozinho. Comigo foi diferente. Eu comecei na vara da execução fiscal do município. E só tinha eu de efetivo, só que lá tinham vários oficiais ad hoc, que eram servidores da prefeitura, que trabalhavam como oficiais de justiça. Então tinham vários. Como o trabalho era muito dividido entre todos nós, lá para mim era mais tranquilo. Depois eu fui trabalhar com ele lá no júri, ficou melhor, porque ficou dividido entre dois. E isso já traz pra gente a diferença que existe entre você trabalhar em um local ou outro. Porque existem várias varas cíveis e criminais. Sim. Locais com muitos processos, locais com poucos, cada um tem a sua peculiaridade. Então, tinha oficial de justiça que trabalhava muito, tinha oficial de justiça que trabalhava pouco, a depender do momento, do mês, de quantos tinham. Da demanda, né? Da demanda, exato. Isso mudou um pouco, se eu não me engano, foi em 2005 ou 2007, não lembro bem o ano. Foi alguma coisa entre 2005 e 2007. Para mim, eu lembro de 2006, justamente nesse meio. Foi quando criaram a Central de Mandados, aqui na capital. E aí, a maioria dos oficiais foi para a Central de Mandados e o trabalho equilibrou. Quer dizer que antes não tinha essa central? Não tinha. E era específico de cada oficial estar com um juiz, uma coisa... Exatamente. Cara, a regra geral era assim, cada secretaria tinha 2 oficiais de justiça específicos daquela secretaria. Certo. Então, eu estava ali dentro e eu respondia somente ao juiz daquela secretaria e assim era para cada uma delas. O Instituto da Central de Mandados, ele veio por volta de 2006, que foi um projeto muito bom, até hoje, mas no início houve muita resistência. Eu acho que é aquela resistência natural da pessoa contra mudanças, contra coisas novas. Já estou aqui, é a velha zona de conforto, né? Lógico. Eu já estou aqui, já estou acostumado, porém tem uma coisa que eu não tinha percepção. Porque como eu já estava acostumado com aquela demanda, mesmo como eu te falei, eu tinha o sentimento de que eu trabalhava bastante para dar conta de muita coisa na cidade toda. Mas eu não sabia como que era o trabalho do oficial que estava na vara civil, por exemplo. Sim. A gente não tinha essa noção. Quando veio a Central de Mandados e todo mundo foi relotado para a Central de Mandados, isso foi aos poucos, né? A gente conseguiu ter uma impressão. Para mim, o trabalho ficou um pouco mais fácil. Mas por que ele está mais fácil? Porque o meu excesso de trabalho, ele foi equilibrado ou compensado
em algum outro oficial de justiça que tinha um trabalho da própria vara que era um pouco mais tranquilo. Sim. Não era o oficial de justiça que trabalhava mais ou menos, era a vara ou a secretaria que demandava menos para ele. Ou seja, então o gráfico se equalizou. E ele se equalizou. Ótimo. Né? Com isso daí, o que a Central de Mandados tem, que é uma coisa muito legal? Ela divide o município em zoneamentos. Então, no meu caso, lá no Tribunal do Júri, quando eu tinha que dar conta da cidade toda, hoje Maceió está dividido em 14 zoneamentos, em função do espaço geográfico e em função de demanda também. E cada zoneamento tem pelo menos 6 oficiais no mínimo, né? Hoje? 5 ou 6 hoje. 5 ou 6. Então imagine que cada zoneamento desse tem pelo menos 5 oficiais. Antes era, no meu exemplo, eu sozinho para a cidade toda. A primeira vez que eu pousei, fui relotado então na Central de Mandados, eu falei, então agora entendi. O meu espaço geográfico de trabalho está mais limitado, só que os mandados aumentaram. Sim. Tem um lado bom e tem um lado ruim, se bem que não tem muito lado ruim. Ônus e bônus, assim, né? É ônus e bônus. Eu peguei um pouco mais de volume, porém eu ia para uma região muito pequena, então eu fazia as minhas diligências ali e conseguia terminar bem mais rápido do que estar passeando na cidade toda. E eu tive um acesso muito legal que, como eu venho da engenharia, eu tive um acesso lá na prefeitura de Maceió do mapa digital da cidade. Ninguém mais tinha isso porque ela vinha em versão digital. O formato era DWG, que é arquivo de AutoCAD. Para minha área é um espetáculo, né? Lógico. Então eu ia procurar o endereço. Como que o pessoal fazia? Não tinha acesso de Google, não tinha GPS, isso não existia. O pessoal ia nos catálogos, livro 4 rodas, essas coisas, e de fato achava o endereço lá. Eu abri meu arquivo no computador, rua tal, ele já mostrava. Então, no mapa, na minha tela, eu saía ponteando. Aí é mais um método que eu criei, né? Estou aqui com, sei lá, Estratégia de trabalho, né? 20, 30 mandados, amanhã eu vou sair para fazer minhas diligências. Antes disso, eu ia lá no meu mapinha, marcava os 30 pontos, fazia a minha rota, na época eu tinha que imprimir tudo, mas eu saía, facilitava. A praticidade, a forma de trabalhar. Trânsito, logística. Lógico. É interessante você falar sobre essa questão de que na época não tinha o GPS, porque aí a gente volta para a pergunta que eu fiz. Hoje em dia, como é que está funcionando o trabalho com essa tecnologia podendo suprir, né? Porque hoje você vai lá, recebe a tua demanda, você olha como é que está o material e você já tem ali a rua, já tem o bairro que você vai e você coloca tudo isso no GPS e você consegue chegar. Na época que isso não existia, então o problema era maior. No seu caso, você tinha esse mapa. E o Mauro? Claro que eu também tinha. Ctrl+C, Ctrl+V. Me dê pra Temos até hoje, inclusive. Mas a gente não usa muito. O Google Maps hoje está muito bom. Mas assim, respondendo um pouco mais essa sua pergunta, como é que está hoje? Bom, com a Central de Mandados teve esse equilíbrio na quantidade de trabalho. Com o avanço da tecnologia, a gente tem mais acesso a endereços, telefone, WhatsApp. Então, a gente tem mais ferramenta para poder fazer o nosso trabalho mais rápido. E o que eu sinto é que, ainda assim, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava no começo. E aí eu falava sobre a informatização, sobre a digitalização dos processos. Sim. A impressão que eu tenho é que nessa época a tecnologia estava dando aquele estouro, ainda está até hoje, né? Mas em relação ao judiciário foi por volta de 2010, 2011. Então os processos começaram, ao meu ver, a andar mais rápido, porque tudo vai sendo automatizado, as decisões vão sendo feitas de formas mais rápidas, os atos processuais tudo mais rápido, enquanto que o nosso trabalho continua sendo mecânico. Sim. Então... O que o Mauro está falando, deixa eu só complementar aqui. Digitalização dos autos. Esse foi um evento muito importante dentro do judiciário. Tá? Imagine que a coisa era toda física, você tinha que fazer qualquer consulta, em qualquer processo, você precisava para isso ir numa estante, numa prateleira, descobrir onde é que estava o processo, guardado, arquivado fisicamente, folhear o processo todinho, procurar a página, o nome das partes, enfim, o despacho, o que você precisava fazer, isso em um único processo, multiplique isso aí por N processos todos os dias. Então, foi um evento de impacto mesmo para o judiciário. Todos os processos foram digitalizados. Eu não tenho mais contato físico, tem umas pequenas exceções, mas mais de 96% dos processos hoje do judiciário são digitalizados. O que acontece? Eu chego no computador, digito o número do processo, da parte de qualquer coisa, eu já tenho acesso na minha mão, eu já descobri. Então, aí a consequência é essa. Para você fazer o processo andar, é muito mais fácil. Com meia dúzia de cliques, você está com uma ordem expedida, está com uma decisão pronta. Sim. E o
o mandado está lá na minha listinha para eu cumprir. Antigamente era muito mais difícil, os processos se acumulavam mais. Hoje eles andam mais rápido. Mas quando chega na nossa mão, é a mesma coisa. Eu tenho que sair de onde eu estou, achar o endereço. Aí é claro, eu tenho uma facilidade um pouco maior, porque eu tenho acesso ao Google Maps, eu consigo fazer alguns contatos por telefone a mais. Isso também facilita. Mas no geral, para o oficial de justiça, a digitalização dá mais trabalho. Porque além de fazer o meu ato, que é todo mecânico, eu tenho que cadastrar tudo isso no sistema, coisa que eu não fazia antes. Claro que todos têm que mexer no sistema. Então, é só para explicar que essa parte, enquanto ela transforma o processo mais rápido, ela transforma o trabalho do oficial de justiça. Ela te dá uma demanda maior de trabalho, né? Maior. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu acredito que o trabalho tenha aumentado. Mas por que eu estou falando disso? Porque que eu quero saber de você é o seu horário de trabalho. O meu horário? Não, esse é o ponto-chave do oficial de justiça. Isso não existe. Isso não existe. E esse eu acho que é um dos pontos-chave aqui, porque as pessoas não entendem e não enxergam que o trabalho do oficial de justiça não é fixo. Deixa eu lhe interromper e fazer uma observação a respeito disso. Isso acontece na minha profissão também. Muito, muito. Porque na área das artes cênicas, a gente não tem um horário fixo, a não ser que você seja professor de alguma instituição ou você tenha um estúdio para você tá dando aula regular, ministrando curso, essas coisas. Mas o nosso horário é muito maleável. É muito maleável. Você trabalha no domingo, você trabalha no sábado, você trabalha durante a semana, você não trabalha de manhã, você trabalha na madrugada. Então é tudo muito solto. E vem também a mesma pergunta para mim, mas você trabalha de quê? Que você faz da vida. Disso, você faz o quê? Além disso, você faz o quê? Isso rola muito, assim. Então, já tem uma aproximação aí entre essa questão da carga horária. Imagina se eu esbarro com você passeando no shopping de tarde. Nossa. É praticamente um crime eu estar passeando. É um crime, né? Mas não vamos por aí. Mas essa é a grande vantagem de ser oficial de justiça. É você ter flexibilidade de horário. E isso tem um lado ruim porque algumas pessoas acham que você não trabalha por conta disso, porque não te vem trabalhando no mesmo horário que ela. Então, como é que é a nossa rotina de trabalho? Não tem. Simplesmente não tem. Cada um tem a sua. Tem gente que trabalha de manhã, tem gente que trabalha de tarde, tem gente que trabalha de noite, tem gente que trabalha final de semana. Lembre-se da madrugada. E da madrugada. A madrugada é muito importante, inclusive. Eu quando eu comecei, nós sempre tivemos hábitos muito noturnos. Né? Desde que eu estava no segundo grau, eu já estudava de tarde, então meu hábito sempre foi noturno. E quando a gente começou a trabalhar, eu vou dizer por mim, eu trabalhava muito durante a tarde, na rua, e final da tarde, noite, madrugada, fazia, né? Porque para cada ato que a gente faz, a gente tem que fazer uma certidão, né? Um relatório. Sim. Que foi o que você explicou agora há pouco. Exato. Digitalização da coisa e tal. Então, o meu horário sempre foi muito tarde. Então, de manhã eu estava em casa, de manhã eu estava dormindo. Depende do dia. É como um ator. Se você vai fazer uma apresentação à noite, no dia seguinte você vai dormir até meio-dia. Lógico. Né? Se você vai trabalhar no domingo, na segunda você fala, não vou trabalhar hoje. Então, sempre foi assim. E dentro de casa, eu já sofria preconceito. Por causa disso. Então, isso não é hora de estar dormindo. E eu lá 3 horas da manhã no meu computador. E com o tempo você vai ajustando. Eu trabalhava muito final de semana. Por quê? As pessoas não estão em casa no horário que você quer. No horário do expediente, as pessoas estão, em geral, trabalhando. Então você tem que procurar as pessoas no horário normal de expediente, mas também você tem que ir na hora do almoço, você tem que ir à noite, você tem que ir no final de semana. Isso é ruim, é a parte ruim do seu trabalho, porque o seu trabalho fica picotado. Ao invés de você trabalhar 6 horas de 1 às 7 da noite, horário corrido, que é o que a maioria faz, eu trabalho 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, 1 horinha de noite, 2 horas de madrugada, ou eu não trabalho hoje, mas trabalho no sábado. Então, isso deixa o seu dia a dia muito bagunçado. Isso é ruim. Pessoalmente, eu achei isso ruim. Então, com o tempo, eu comecei a tentar condensar mais o meu trabalho, para eu poder ter o meu final de semana livre, ter minha noite livre, porque estava me prejudicando. Mas isso não significa que eu trabalhava pouco. Significa que eu trabalhava em horários diferentes das outras pessoas. Sim, lógico. É muito particular essa questão dessa forma de trabalho, do horário de trabalho, né? Você fala que para você não é confortável. Eu amo isso. Porque minha rotina tá mudando, e eu não gosto de ficar sempre habituado à mesma coisa. Acho que por isso que eu nunca fico dando aula no mesmo lugar durante muito tempo, porque eu gosto dessa mudança. A questão é que as pessoas não percebem isso. Não. E é natural as pessoas não perceberem isso, porque as pessoas não estão com você no dia a dia. Sobretudo as pessoas do seu trabalho, ou ainda as pessoas das secretarias. Elas nem me conhecem, na verdade. Assim, se falar lá o meu nome, elas vão assim, lembro desse cara. Mas
Não conhecem. Então, naturalmente, elas não vão entender esse seu tipo de rotina, porque é muito diferente da maioria dos trabalhos e é diferente do trabalho do pessoal do fórum. Que era o que eu ia lhe perguntar agora, assim. Vocês só trabalham ou em casa ou na rua fazendo as diligências, não é isso? Fora, ou vocês têm dias específicos no fórum, no lugar onde vocês falaram que... Tá? Como é que funciona? O horário do oficial de justiça, que não tem nada fixo, tá? Ele não segue necessariamente o horário de funcionamento do fórum. Aqui em Maceió, o fórum funciona de segunda a quinta, das 13 às 19. Na sexta-feira funciona pela manhã. Tá? Isso é uma peculiaridade do fórum. Nós precisamos ir ao fórum 2 vezes por semana, é uma regra interna da Central de Mandados, a gente tem que cumprir isso, mas ir ao fórum significa entrar no fórum, chegar no nosso setor, que é a Central de Mandados, pegar a nossa carga, a nossa remessa de mandados, a nossa demanda semanal e vai embora. Vai embora. Vai resolver. Mas não vai embora, você vai resolver a demanda que você pegou. Você faz isso 2 vezes na semana. Tá? Essa é minha necessidade, não. É minha obrigação de estar no fórum. Certo. Mas quando eu vou fazer isso, pegar lá as minhas cargas, quem é que me vê? Quem é que fala comigo, sabe que eu tô lá? Raras pessoas. Raras pessoas. É o tempo de eu estacionar o carro, se eu não tiver outra missão lá interna, né? Missão como assim? Se eu não tiver mandados para certificar, fazer os meus relatórios, usar os computadores lá de dentro da central de mandados. Eu chego na central de mandados, faço uma visita lá ao Edmilson, cumprimento o Edmilson, ele entrega a nossa carga, boa tarde, e já não está mais no fórum, então as pessoas não nos veem. Tá? Essa é a rotina do fórum. A estratégia que a gente vai usar aqui em termos de logística, de como eu vou cumprir de manhã, de tarde, de noite, hoje, depois de amanhã, isso é coisa muito individual do oficial. Os costumes de trabalho de cada pessoa, né? E isso, tem algumas exceções em função do tipo de mandado. Como assim, tipo de mandado? Como assim? Era isso que eu ia perguntar. Eu não sei porque eu suspeitei disso. Como assim? A gente tem mandados relativamente simples, que são mandados de comunicação processual. Relativamente, porque eu posso ter comandado de intimação ou de citação, e que é isso, eu vou levar uma informação à parte. Informei a parte, o motivo do processo, eu fiz a intimação ou citação. Depois eu certifico no processo como é que foi, entrego ao juiz, ok. Relativamente simples. Disso pode se desdobrar um monte de coisa, a gente vai falar um pouco mais para frente. E a gente tem outros mandados que são mandados mais complexos. Como assim mandados mais complexos? Um mandado de prisão, por exemplo. Certo. No início, lembra o início que eu falei que eu estava lá no tribunal do júri? Eu fazia prisão criminal. Nossa. Eu acho que foi por isso que a galera estava aqui, ó. Que é raro, né? Hoje em dia o oficial de justiça tem atribuição de, pode fazer, mas para isso a gente tem a Polícia Civil, que é preparada e também tem essa competência. Mas a gente pode fazer. Praticamente não fazemos mais hoje. Só um parênteses, a gente faz mais as cíveis, que é prisão de alimentos, pensão alimentícia. Busca e apreensão, e aí a gente pode falar de veículos, pode falar de menores. Imóveis também? Imóveis a gente faz mandado de execução, quando a gente faz algum tipo de penhora. Sim. De imóveis. Ou a emissão de posse ou reintegração. A apreensão você faz quando você leva para outro canto, mas se é um imóvel você não tem como tirar, na verdade você coloca a pessoa lá. Entendi. Aí a emissão ou reintegração. Mas no caso, se fosse alguém que estaria morando naquele lugar e não poderia estar mais lá. Ali é um despejo. Tiraria o cara de lá. É um mandado complexo porque, bom, envolve pessoas que eu tenho que tirar de onde ele está residindo, envolve polícia às vezes, mesmo tendo o despejo, a saída voluntária, às vezes a pessoa não sai, tem prazo, enfim. Nós representamos o juiz na rua. Né? É a forma que o Poder Judiciário tem de sair do fórum e entrar em contatos com as partes que estão demandando a atuação do Poder Judiciário. Então, na rua, já que o juiz está lá no gabinete despachando, está com as prioridades dele, essa é a nossa missão. Entendi. Como eu vou fazer isso? Eu tenho uma série de balizadores legais em termos de horário, dias, encontrar a pessoa, em quem, representante legal, uma série dessas questões, mas, via de regra, toda a comunicação ela é pessoal. Então, se eu tenho aqui, eu tenho que achar o Cleiton Alves, se eu chegar na sua casa e você não estiver em casa, por exemplo, ou eu vou onde você estiver, se eu souber e puder, ou eu vou em outro horário para te procurar. Sim. E aí você não está em casa, eu já fiz 3, 4 diligências, te ligo, de repente atendo, combinei um horário com você. Dê um pulinho aqui no sábado à tarde. Aonde o pessoal das secretarias vai estar no sábado à tarde? Ou só chega em casa às 9 da noite. Mas isso as pessoas não veem, pô. E de novo, é natural as pessoas não veem isso. Não é no dia a dia do trabalho deles. Lógico.
E elas pensam, às vezes, que a gente tem que chegar até o endereço e entregar o papel. Todo mundo pensa isso. O oficial de justiça vai lá entregar o papel. Quando, na verdade, não é isso. Você não tem que achar o endereço. Além de achar o endereço, que já é um desafio enorme aqui em Maceió, para quem não conhece Maceió, é difícil, viu? Você tem que achar a pessoa. E normalmente encontrar a pessoa é mais difícil do que encontrar o endereço. Porque os atos são pessoais e se eu tenho uma comunicação para o Cleiton, em geral, eu só posso... Existem algumas pequenas exceções, mas em geral, tenho que encontrar o Cleiton e comunicar a ele. Não é entregar o papel, é explicar para ele o conteúdo. Ele pode ter uma determinação para cumprir, pode ter uma penalidade. Então tem toda uma formalidade legal. Isso não é ir e entregar um papel. Esse entregar um papel pode ser, na verdade, meia dúzia de viagens que eu faço. Pode ser longe, pode ser perto, eu posso ter que ir em outro endereço. Não é tão simples assim como as pessoas pensam que é às vezes. Pensam e até o que a gente já vem conversando sobre essa questão dessa maleabilidade do horário. Mas você falou uma coisa importante em uma das suas falas também, que eu já marquei aqui para poder lhe perguntar. O plantão. Como é que funciona o plantão? Quem gostaria de falar como é que funciona o plantão? Se eu falar, vou me exaltar. Eu prefiro deixar o Daniel falar. Deixa comigo. Tome seu cafezinho. Tome seu cafezinho e fique calmo. Plantão judiciário em Maceió. Sobre Maceió, a gente tem 2 tipos de plantão. A gente tem um plantão semanal, durante o expediente do fórum, e a gente tem um plantão do final de semana, onde todas as secretarias, exceto as 2 plantonistas, uma civil e uma criminal, estão trabalhando online. O resto do fórum está final de semana. Fechado. Durante a semana, atualmente ficam 2 oficiais de justiça de plantão. A gente fica dentro do fórum nesse dia. É plantão mesmo. Então, no horário de expediente, a gente chega lá no fórum, se apresenta e fica de plantão caso apareça alguma coisa para ser resolvida de forma imediata. O que seria? O que seria? Já aconteceu comigo. Uma pessoa, um casal ou um pai, por exemplo, está viajando para o exterior e ele está levando a filhinha dele, menor de idade, com ele. Certo. A mãe entra com uma ação, e é uma ação de guarda. E o juiz, por algum momento, alguma circunstância que ele entende, ele dá a sentença e a guarda para a mãe. Mas o pai está tirando ela do país agora. O que o juiz faz? Ele expede um mandado de busca e apreensão de menores. Se isso não for cumprido agora, o que acontece? O pai leva o menor para o exterior e nunca mais a mãe vai ter acesso a ele. Matéria de urgência. Resolve. Oficial, tá aqui, ó. Busca e apreensão, acha a menina, apreenda e entregue de volta para a mãe. Você sai do fórum imediatamente. Provavelmente, olha, mais de 90% de chance disso acontecer, a mãe já vai estar lá no fórum do seu lado, esperando que você vá com ela, porque ela sabe onde está o pai, a criança, etc. Ela guia você. Já tem o norte, chega tudo. Se apresenta, você sente se é necessário chamar um reforço policial. Às vezes, o juiz dentro da própria secretaria, com algum assistente social. Depende do contexto, que a gente não se envolve muito no contexto. Sim. A nossa missão é cumprir a ordem do juiz. Resolver o problema. Pronto, esse é um exemplo de plantão que deve ser resolvido imediatamente. Via de regra, ou na maioria das partes, em geral, isso não acontece. A gente está dentro do fórum, espera o expediente se passar, todas as secretarias vão demandar matérias de plantão de urgência para a central de mandados, e essa central de mandados ela vai distribuir para os plantonistas, diferente da distribuição normal da central. Tá, isso aqui é matéria de plantão, vou dividir para esses caras. No final do expediente, acabou o horário do fórum, a gente pega a nossa carga de plantão para resolver no dia seguinte. E acaba que horas? 7 horas da noite. E às vezes tem coisa para resolver no dia. Então você sai 7 horas da noite, dependendo do que tiver, você vai de noite resolver. 7 horas da noite, o que o pessoal da secretaria vai fazer? Vai embora. O que o oficial plantonista vai fazer? Vai resolver bronca, mas ele estava dentro do fórum o expediente todo, eu tenho que ir para casa e ir embora descansar. Não, é plantão, é de urgência, você vai trabalhar. Não, você pode ir para casa, aí você levanta às 5 horas da manhã e vai trabalhar de manhã. Pois é, porque nos plantões, você vai encontrar, quando tem algum mandado de comunicação, você tem alguns alvarás de soltura. Por exemplo, a pessoa está presa, mas ela tem um alvará de soltura, e a família dela tá louca que o oficial vá lá no presídio e libere a pessoa que está presa. Então, no dia seguinte, 5, 6 horas da manhã, o pessoal já está te ligando feito louco. Libere meu filho, minha mãe, meu pai, enfim, quem for. Você vai lá para o presídio, enfrenta toda a burocracia interna, faz parte do nosso trabalho, tudo bem. Mas o pessoal do cartório só vai trabalhar no dia seguinte de tarde. E esse é só o expediente, o plantão durante a semana. No final de semana é um pouco diferente. No final de semana o plantão acontece pela manhã. Só no horário da manhã? Só no horário da manhã, das 7h30 às 13h30. Isso.
às 13h30. Um fórum, um cartório, uma secretaria criminal e uma secretaria civil. Às vezes é dentro do fórum, às vezes é em algum juizado fora do fórum. O oficial plantonista ele está ou na criminal ou na civil. Suponha que eu esteja na civil. O plantão esse final de semana não é no fórum, é em algum juizado. Eu tenho que ir naquele juizado e cumprir meu plantão lá dentro daquele juizado. Na prática, o que a gente faz? Eu, particularmente, costumo fazer. Dou uma ligada lá no juizado, ou na secretaria de plantão, ou me apresento. Olha, amanhã, final de semana, eu vou estar de plantão junto com vocês. Deixo o meu contato telefônico para emergência e eu me coloco, ou peço permissão para me colocar de sobreaviso. Por que eu faço isso? Como o plantão ele é pela manhã, assim que o plantão termina, a secretaria vai embora, ela lhe deixa uma cargazinha para cumprir naquele dia à tarde. Me permita ficar de sobreaviso, porque pelo menos na primeira metade do plantão, não está saindo matéria de urgência ainda. Nem tem como sair, porque os processos estão entrando, eles vão ser analisados, talvez saia mandado, então demora um pouco. Ele precisa ser processado, analisado, ou o juiz precisa tomar a decisão dele, a secretaria precisa emitir o mandado, tem a questão burocrática interna da secretaria. Sim. Na prática, eu particularmente, vários colegas, o Mauro também se coloca de sobreaviso, deixa o telefone ligado, e mesmo assim, no final do expediente, a gente comparece lá, qual que é a carga, a demanda para hoje. Às vezes tem muito, às vezes tem pouco, às vezes nem tem. Mas eu estou programado para ficar de plantão, de sobreaviso, de dar um... Você não pode viajar, você não pode terminar o seu expediente, você não pode ir para longe, você tem que estar sempre ali à disposição. Alguns da secretaria, e isso hoje é um pouco mais raro. Há algum tempo atrás, a secretaria ela se recusava a entender essa questão de sobreaviso. Sim. Não, você tem que estar aqui dentro, você está de plantão. Ou seja, a gente chegava na secretaria às 7h30 da manhã, nenhum processo tinha chegado ainda, nenhum flagrante, na maioria das vezes. Mas o oficial de justiça estava lá, fazendo o quê? Companhia. Fazendo companhia, batendo papo. Mas da minha função, da minha obrigação, não tem demanda naquele dia. A gente espera o expediente todo, quando o expediente termina, aqui oficial, a sua demanda. Boa tarde, nós vamos para casa, bom trabalho para você agora no seu plantão na rua. Você passou a manhã todinha aqui com a gente vai embora, agora você vai trabalhar mais. Quando você está de sobreaviso no local, você está trabalhando. Uhum. É até pior quando você não faz nada. Porque você fica lá olhando para o teto, não tem o que fazer. Ocioso. Então, normalmente, nosso trabalho é no final do expediente, do plantão. E isso, antigamente, era muito difícil do pessoal entender. Hoje é mais tranquilo. A grande maioria hoje dos cartórios, dos juízes, dos analistas, chefes de secretaria, entendem isso perfeitamente e é mais ou menos tranquilo. Mas tem alguns ainda que não. Não, expediente, o oficial tem que estar aqui dentro à minha disposição. A gente vai trabalhar o expediente todinho, quando terminar a gente vai embora e vocês... Eles não sabem o que a gente faz. Acho que alguns que ainda não entendem isso, pensam que a gente vai para casa também e o papel, magicamente, está resolvido. Já está resolvido. Né? Então, senhores, dentro dessa fala, falaram de plantão, falaram de várias coisas, Daniel teve um momento que ele especificou como ele faz para o trabalho dele funcionar de uma forma que seja tanto confortável para ele e como fica otimizado para que o trabalho não ande meio manco. Então eu queria saber de vocês assim, os costumes que vocês têm para fazer com que esse trabalho se torne algo confortável para que vocês possam trabalhar bem, já que tem uma demanda grande. Primeiro passar a bola aqui para o Mauro. Eu tenho uma coisa em mente que eu sigo por vida, que é: eu não preciso fazer aquilo que pode se fazer sozinho. Voltando rapidamente ao que eu falei, quando eu comecei a trabalhar, eu achava que era mais tranquilo, tudo era mais demorado. E eu lembro que eu trabalhava na vara da fazenda e muita coisa era mecânica. Muita coisa mesmo. Não tinha sistema eletrônico praticamente. E eu tinha mais tempo livre. Então eu comecei a já meter o meu bedelho lá. Olha, por que isso aqui a gente não faz assado? Por que ao invés de fazer a R à mão, a gente não faz uma mala direta aqui no Word, imprime tudo de uma vez, copia e cola? Por que a gente não faz aqui e tal? Devagarzinho eu fui mexendo nisso. E com isso eu, no meu trabalho, comecei a buscar formas de deixar mais dinâmico e eu não ter que refazer coisas manualmente que podem ser feitas de forma automática. Sim. Né? E aí, como é hoje que eu faço? Eu procuro fazer linha de produção. Eu gosto de juntar o trabalho e fazer várias diligências externas, depois várias certidões, depois digitalizar os documentos. Cada um tem um método de fazer. Eu prefiro fazer assim porque o meu cérebro não erra e eu consigo fazer de forma mais rápida. Você faz uma sequência
de funções, no caso, né? Eu vou fazer isso, depois isso, depois Como isso. se fosse uma linha de produção. Você traça, né? Sigo o Fordismo mesmo aí e ligo produção em lote. Lembrei do Chaplin agora aqui, ó. Isso eu percebi que eu erro menos e eu faço mais rápido. Tem gente que trabalha na rua durante 10 horas seguidas, passa a semana inteira só trabalhando na rua e acumula para fazer depois as certidões. Eu prefiro alternar. Hoje, depois de várias tentativas diferentes, eu faço algumas diligências na rua e eu tento no mesmo dia ou no dia seguinte já fazer todas as certidões, para não acumular. Certo. E eu não gosto de fazer muito no mesmo dia, para ter o dia de folga amanhã. Eu cheguei à conclusão de que, para mim, é melhor eu fazer um pouco por dia, né? Trabalhar todo dia na semana, 3 horas na rua, depois 3 horas fazendo certidão, mais ou menos assim. Isso, para mim, funcionou bem, funciona até hoje, e eu consigo render mais desse jeito. E no final de semana, No final de semana, eu só trabalho se for o plantão. ou plantão ou extremamente necessário. Aquilo que eu só consigo resolver no final de semana. Eventualmente um pouquinho à noite, quando aperta mais. Apertou mais lá, a gente aperta mais aqui. Mas, no geral, eu tento seguir esse ritmo. E em relação à tecnologia, eu uso o que eu posso para automatizar. Eu mexo bastante com o computador, o pessoal que trabalha comigo sabe disso. Sempre tento ajudar a galera também a melhorar alguma coisa. E eu aplico isso até no uso do sistema para poder modular esse trabalho, fazer tudo de um jeito, depois tudo de outro, porque tem gente que não sabe que dá para fazer. Tem gente que pega o seu trabalho e faz tudo, pega o mandado e faz tudo daquele mandado. Tem gente que prefere assim, fazer a certidão, digitalizar o documento, devolver o mandado para a vara. Eu acho isso mais demorado, particularmente. Então eu aproveito melhor o meu tempo assim. The Daniel. Meu trabalho eu gosto de fazer o seguinte, eu trabalho um pouco diferente do Mauro. Eu gosto de trabalhar tipo linha de produção também, mas eu acumulo mais. Como assim eu acumulo? Eu prefiro trabalhar, por exemplo, tenho a minha demanda semanal, eu vou me planejar para estar 2 ou até 3 dias da semana na rua em diligência externa cumprindo os mandados. Claro que tudo isso em função de prazo, em função de demanda, mas em média, em geral, em 2 dias ou 3 dias, o meu trabalho, eu me planejo para ter trabalho externo. Estou fazendo diligências. Tá? Significa que toda diligência que a gente faz, eu tenho que fazer um relatório, a gente chama a certidão, que a gente devolve digitalmente nos autos para o juiz. Tá? Então, quando eu faço a minha diligência externa, por exemplo, fiz uma apreensão de um veículo, fiz a citação de alguém, fiz uma avaliação de um imóvel. Sabia que oficiais de justiça fazem avaliações de imóvel? Não faz ideia. O oficial de justiça avalia imóvel. Enfim, móvel, faz avaliações em geral. Eu tenho que fazer uma certidão, às vezes um laudo, às vezes um auto, dependendo do ato que eu fiz na minha diligência. E eu tenho que explicar isso tudo para o juiz. O pessoal das secretarias, às vezes, não nota isso. Por exemplo, eu trabalhei 3 dias em diligências externas na rua. Os outros 2 dias eu estou em casa. Que horas eu faço isso? A hora que eu quiser. Tá? Desde que eu cumpra meus prazos, evidentemente. Lógico. Mas se eu estou em casa e quero fazer minhas certidões meia-noite ou 2 horas da madrugada ou da manhã, eu adoro esse horário. Eu sou uma criatura noturna. Por exemplo, hoje a gente está gravando aqui num domingo. Isso. Num domingo. Ontem, sábado, 2 horas da madrugada, de ontem para hoje, eu estava fazendo certidão. Como é que faz isso? Quando o nosso editor pegar uma cópia lá do site e botar na tela. Bota na tela aí para a galera ver. Porque fica registrado os horários e tal. É comum, para mim, é comum 2 horas da manhã eu estar fazendo certidão. Eu gosto de dormir tarde. A minha cabeça funciona mais, eu produzo mais rápido, eu não tenho... O meu celular não me perturba, o barulho do entorno, as demandas, enfim, todo mundo está dormindo, eu estou produzindo. Me identifico muito com isso. Aí naquela terça-feira de tarde, onde você quer resolver alguma coisa da tua vida pessoal, você tem tempo de resolver na terça-feira à tarde qualquer coisa, revisão do carro, fazer compras, o que você quiser. Qualquer coisa, enfim. A peculiaridade do nosso trabalho permite isso. É inerente ao nosso cargo. Não é eu estou fazendo uma coisa diferente de todo mundo, não. O nosso cargo é assim. Olha, essa semana você tem essa demanda. Desde que você cumpra e resolva a sua demanda dentro dos prazos, faça o seu horário conforme você, desde que não prejudique e não atrapalhe ninguém. Lógico. Então, eu gosto de trabalhar à noite quando o meu trabalho é interno. Tá? O meu cérebro ele rende mais assim desde a época que eu estava estudando para esse concurso. Faço assim também, eu tenho meu viés na engenharia civil, a parte de projeto, a parte de, enfim, desenvolvimento, criação, elaboração de projeto, eu estou sempre na madrugada.
O pessoal que quer me procurar de manhã não vai me achar de manhã. Eu estou produzindo à noite, eu estou produzindo na madrugada, eu estou mais ativo nesse horário. Agora, eu tenho um plantão pela manhã, eu tenho uma diligência para cumprir, tem que ser pela manhã, que eu sei que a pessoa não é encontrada em casa à noite ou de tarde. Eu vou me organizar e vou resolver pela manhã, mas via de regra, a madrugada é onde eu estou mais produzindo. Às vezes, se por acaso eu dei aquele gás maior no dia anterior, ou me organizei para no dia seguinte ou 2 compensar, hoje eu vou dar um passeio, vou dar uma volta, vou resolver um problema numa consulta médica, vou tomar um sorvete. Porque eu trabalhei de madrugada. Porque eu trabalhei de madrugada, porque eu me organizei 1 ou 2 ou 3 dias antes, porque eu posso amanhã compensar. Hoje eu quero ver um cinema de tarde. De manhã, de noite, qual é o problema? O meu trabalho permite, isso não é folga minha. E aí vem esse tipo de julgamento e cria aquela frase do mito, né? Qual que é o tema de hoje? Esse oficial de justiça não trabalha? Um trabalho um pouco. Trabalha um pouco. Pois é. Então, fica esse preconceito, mãe, irmã, pai... Não, minha irmã é analista, a nossa irmã é analista. Eu levei anos para convencer ela de que eu trabalhava. Nossa. Porque ela me via em casa, no horário do expediente, às vezes eu estava trabalhando, às vezes eu não estava trabalhando, depende. E ela via, o Mauro tem tempo, o Mauro pode. Mauro, resolve isso daí. Mauro, precisa resolver isso aqui para casa. Mauro, resolve... Mauro, quando você... Já que você vai lá, é o famoso Jaque que o Daniel falou, quando você for passar lá perto da casa de fulano de tal, ou da UFAL, ou de qualquer lugar, aproveita, passa no tal canto e compra tal coisa. Já que tu não faz nada. 1 hora. Qualquer paradinha em qualquer local é 1 hora. Então o seu trabalho que ia levar 6 horas vai levar 7. Ou você não vai conseguir fazer. Isso acontecia demais, eu tenho certeza que acontece com todo mundo. Quem tem filho em casa, quem trabalha... Eu sei que muita gente não quer trabalhar em casa, acaba saindo e vai para o fórum. O fórum não tem estrutura para aceitar todo mundo, para suportar todos, então as pessoas têm que trabalhar em casa. E tem uma outra peculiaridade que o Daniel não comentou. Ele falou do SAGE, também prefiro trabalhar em casa. Só que o SAGE é extremamente lento para você, o sistema, para você utilizar em casa. Então uma coisa que você faria em meia hora, você leva 50 minutos. Demora muito, o sistema não é adaptado para isso. E o oficial de justiça é praticamente o único servidor que pode trabalhar em tempo integral de casa. Isso ainda prejudica mais ainda a gente. Então tem todas essas dificuldades. E se a gente for, é uma coisa muito recente, que até está inflamada, digamos assim, hoje. Se a gente der um pulinho lá no site da AFOGEBRA, que é a Associação Federal dos Oficiais de Justiça daqui do Brasil, tem lá uma notícia. Conduta reprovável de juiz chamando os oficiais de justiça de vagabundos. Nossa! Isso não somos nós que estamos falando, não quero levantar polêmica. E aí eu não estudei qual foi o motivo que ele falou isso. Tá? Eu só vi que veio a notícia, juiz chamando o oficial de justiça de vagabundo e a nossa Associação Federal reprovando a conduta dele, até entrou com uma ação contra ele. Ele tendo razão ou não... Eu não sei quais são os motivos. A conduta eu entendo reprovável. Certo. Ele pode ter os motivos, realmente o servidor, no caso, pode ter prevaricado, pode não ter, a gente não sabe, mas isso é uma coisa que ao divulgar fica ruim. Não vale a pena a gente permear nesse assunto, mas veio, né? Saiu essa opinião, chegou de um magistrado, veio em público, a nossa associação veio e se manifestou. Enfim, de novo, não é uma opinião nossa, a gente só trouxe a informação aqui para discutir. Lógico. E aproveitando esse link de tudo que vocês estão falando, das formas, a boa conduta que vocês estão colocando aqui, aí agora eu quero girar a moeda para o outro lado. E os maus comportamentos aí, as más condutas? Aí é onde a gente precisa tomar cuidado. Vamos lá. Porque até agora, tudo que a gente falou, a gente não tem culpa de nada. É a natureza do trabalho e a forma como as pessoas que estão de fora, que não entendem, simplesmente não enxergam. E tem essa impressão que é super natural de que trabalha pouco, ou que não trabalha, ou que é uma vida boa demais. Certo. Aí, o que acontece? Eu acabei de dar o exemplo também, não sei, desse caso que houve a notícia, não quero nem voltar nela, mas a gente falou, então vou pegar o gancho. Tem servidor bom e tem servidor ruim em todo lugar do planeta. Lógico. Tem oficial de justiça bom e eu posso dizer que aqui a grande maioria é excelente, mas tem gente também que deixa a desejar. E quando o oficial de justiça não atua de forma adequada, esse sentimento de que ele trabalha pouco ou ele não trabalha, aumenta. Fala, poxa, o cidadão já tem um trabalho bom, já trabalha pouco e me entrega um trabalho mal feito, vão chamar ele de quê? Então a gente tem que ter muito cuidado com
a qualidade do trabalho que a gente entrega. E a maioria faz um trabalho muito bem feito, mas nem sempre entrega esse resultado. E a gente falou aqui que a gente não é visto, principalmente quem trabalha em central de mandados. Quem trabalha direto na vara, como o pessoal do interior, tem mais contato com a secretaria, com os juízes, com os servidores. Nós não temos. Então, especialmente quem trabalha em central, mas todos em geral, precisa ter muito cuidado com aquilo que escreve. Certo. Com aquilo que efetivamente fez na diligência e que leva de volta para o processo. Porque ninguém está te vendo. Já acha que você trabalha pouco. Já não te conhece, não tem empatia com você. E aí volta um resultado de uma diligência com uma informação vaga ou que poderia ter sido feito de forma melhor e você não faz, você vai ficar estigmatizado. Como, além de trabalhar pouco, não quer trabalhar, não quer fazer o trabalho bem feito. E isso persegue, eu sinto que isso persegue a gente também. Vocês podiam me dar exemplos de situações assim? Tenho exemplos. Eu tenho um exemplo particular. Eu fui fazer uma apreensão de um veículo. Certo. Tá? O mandado ele vem com o endereço de onde provavelmente o veículo está, mas aí ele também vem com o depositário indicado, que é o localizador. Essa pessoa persegue o veículo, sabe onde ele está, enfim, descobre onde ele está, liga para o oficial vai no endereço que ele falou. Você tem um localizador? Temos um localizador já nomeado pelo juiz, enfim. Que maravilha. E aí ele me ligou, Daniel, encontrei, está em zona rural. Eu, tá bom. Vá na frente, certifique que o veículo está lá, me liga, me manda o GPS que eu vou com você, se for o caso chamo força policial, enfim, acompanha a diligência. Ele me mandou um GPS lá para o lado de Ipioca. A gente se encontrou no meio da rodovia e aí ele foi na frente, eu já estava com a viatura policial atrás, seguindo para dar o apoio, e ele entrou em, eu não diria zona rural, mas como se fosse um acesso não asfaltado. Lembra a zona rural, mas a gente está no município, né? E entrou tipo 1, 2, 3 quilômetros adentro, em matagal do lado, sem asfalto, a gente foi. Depois de andar um tempão, o localizador olhou para trás e falou, agora não dá para acessar de carro, estaciona ali que a gente desce a pé, o veículo está logo ali embaixo. Fomos lá, achamos o veículo, eu apreendi o veículo, ele foi levado. E aí, o que eu tenho que fazer depois disso? Eu tenho que relatar para o juiz. Eu tenho que fazer um auto. Toda essa situação. Tudo. Eu não preciso detalhar a dificuldade que foi para achar. Uhum. Mas eu preciso colocar, seria de bom grado eu colocar onde o veículo foi encontrado. Certo. Né? E descrever a região, alguma coisa assim. Nesse caso, como é de difícil acesso, difícil localização, não consigo nem descrever direito o endereço, eu na hora da diligência vou pegar esse ponto GPS, anotei lá, salvei as coordenadas, tirei ali meia dúzia de fotos do local, e junto com o auto anexei um relatório fotográfico. Nada demais. Fui no Google Maps, botei lá, colei latitude e longitude, ele pegou o mapa, mostrou exatamente onde é que era. Eu fiz um gráfico de acesso, mostrei o ponto, juntei lá uma meia dúzia de fotos e anexei um relatório fotográfico junto ao auto de busca e apreensão. Ou seja, se tiver uma segunda pessoa para fazer uma outra diligência nesse endereço, primeiro, não vai ter dificuldade de achar, não vai precisar de ninguém. Certo. Vou pegar aquela coordenada, botar no meu Google Maps, ele vai me levar até lá. Não tem problema. Quem vai ler e querer entender a diligência, eu estou com fotografia, estou com mapa, estou com esquema, não tenho dúvida. Isso é um trabalho que eu considero bem feito. Essa é a forma que você acha bacana de fazer, que ajuda geral? Eu considero que é uma forma bacana de fazer, porque na minha opinião, no meu sentimento, eu estou trazendo a informação para o juiz, e mais importante do que trazer a informação para o juiz, eu acho que ela deve ser necessária se eu precisasse, por exemplo, replicar aquela diligência. Certo. Com essa informação, seria suficiente para eu replicar aquela diligência? Eu sei quem é, eu tenho o telefone da pessoa, encontrei lá alguém que entrou em contato com o dono do carro. Ele apareceu lá. Uhum. Senhora, o telefone dessa pessoa, eu anotei no auto. Porque se eu precisar repetir isso, ou um colega do mesmo zoneamento que eu, ou qualquer colega precisar repetir, ele vai olhar a minha certidão, meu relatório, o telefone aqui do destinatário, o ponto para eu encontrar, eu entro nesse pontinho aqui da estrada, como é que estava o carro? Um monte de foto do carro. O mau comportamento, no caso, é quando não se faz isso. Poucas pessoas que eu conheça anexam um relatório fotográfico em uma certidão ou em um auto. Certo. Poucas pessoas, elas sentem o esforço, aliás, elas sentem a necessidade ou se dão ao esforço de fazer isso. É uma autocrítica. Tá? É uma autocrítica. Eu acho que para alguns tipos de mandados mais complexos, para não deixar lacunas para a próxima pessoa que for trabalhar o quanto mais detalhado, melhor, né? Não me custa nada. Aliás, me custa sim, uns 10 minutos abaixo. E uma imagem, né? Vale mais do que 1000 palavras. Exatamente. Esse é o sentido literal. Tem algum exemplo?
Tenho sim, o Daniel está dando um exemplo positivo, que é o que você deve fazer para mostrar que você fez o seu trabalho, que infelizmente a gente tem que mostrar, porque existe, como eu falei, esse estigma, mas o problema que eu vejo é quando você não faz. São situações que você precisa ter uma visão de que eu preciso mostrar que eu não fiz, mas que eu não fiz por isso, 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 e que eu tentei isso, isso, isso. Claro, eu não vou exagerar, a gente tem que achar um equilíbrio aí para saber até onde eu preciso tentar. Porque se você tenta demais numa coisa que não merece, você prejudica outras. Então é só você achar o equilíbrio. E a maioria dos oficiais faz isso. Só que às vezes não transportam para o papel. Por exemplo, você chega para fazer uma citação de alguém, a pessoa está viajando. O que diz o bom senso? Volta quando? Para quê? Para que eu espere a pessoa voltar e faça a diligência. Ou no mínimo, para que eu comunique no processo que aquela pessoa volta daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses, está no exterior, não está. Alguma informação a mais para dizer, olha, eu tentei, mas não tem como. Então, o que é o errado, ao meu ver? Cheguei no local, a pessoa estava viajando. Ponto. Tchau. Quem lê vai pensar, o oficial de justiça não quer achar essa pessoa. Nem se deu ao trabalho de perguntar isso, ou perguntar aquilo, ou devolver. Nós temos um prazo para cumprir o mandado de 30 dias. A pessoa volta daqui a 2 meses, eu não posso ficar com o mandado. Eu devolvo para o juiz, explico que a pessoa, fui informado que a pessoa está viajando, volta em tantos dias, mas por conta do meu prazo do mandado eu devolvi sem cumprimento, se ele achar necessário ele vai expedir um próximo. Certo. Algo nesse sentido. Ou então no processo criminal, por exemplo. No processo criminal, o autor é o Estado. Né? Então, as pessoas que vão buscar o réu ou as partes é o próprio Estado. A gente entende que demanda um pouco mais de esforço nosso. No interesse privado, quando eu olho um documento, o particular ele deve me entregar todas as informações necessárias para encontrar. Se eu tenho alguma dificuldade e eu não faço, eu devolvo e o particular se vire não, trabalhe mais, eu complemente melhor aquela informação. No criminal é um pouco diferente, então a gente engaja um pouco mais de trabalho nesse sentido. Então eu vou procurar um réu, por exemplo. Faça a citação de um réu que ele já passou na delegacia, ele já sabe que vai responder um processo, etc. E eu vou levar esse processo para o réu. E ele tem um endereço que foi colhido lá na delegacia. E a gente vai atrás desse endereço. E por algum motivo, eu chego lá procurando o senhor João e quem está lá é o senhor Mário, irmão. O irmão do cara. Ah, o seu João não mora mais aqui, num processo criminal. Ele está sendo acusado de alguma coisa. O seu João não mora mais aqui. Ah, ok, obrigado, boa tarde. Certifico que encontrei lá o irmão dele e qualquer coisa, e eu não fiz a citação porque ele não mora mais lá. Caramba, você estava falando com o irmão do cara. Não é possível que o irmão do cara não saiba o telefone dele, para onde ele se mudou, se ele vai voltar ali naquele endereço, que me diga alguma pista, alguma coisa nesse sentido. Eu não sou detetive ou investigador, mas algum esforço do oficial de justiça para mostrar para o juiz. Excelência, eu não consegui citá-lo, mas eu tenho várias informações aqui explicando... Eu tentei, pelo menos eu tentei. Quando fica caracterizada essa falta de esforço na resposta de uma ordem do juiz, a pessoa que vai analisar o processo vai olhar, poxa, esse oficial aqui nem sequer tentou isso ou aquilo, ou dar uma ligadinha, ou procurar, ou perguntar. Isso volta de novo para o estigma. O oficial de justiça nem para isso. Nem quer trabalhar. E muitas vezes fez, a maioria faz, mas na hora de transportar para o papel não relata. Então, se eu fosse um oficial de justiça e eu tivesse essa demanda para fazer, eu conversaria com o rapaz, pegaria o máximo de informações, escolheria lá o máximo de informações, relataria tudo para poder devolver isso para o juiz. Mesmo que a resposta fosse toda negativa. Não sei, não tenho contato, sou obrigado, isso. Olha, não tem como, ponto. E assim, reforçando, a maioria faz isso que a gente está dizendo bem feito, mas um ou outro não relata bem feito e aí generaliza. Exatamente, o seu gesto foi perfeito aí. Generaliza. E aí eu tenho só um último exemplo, que é um exemplo bem, eu acho que é até mais sério, que é no processo de execução. Execução, você vai atrás dos bens do cidadão para poder penhorar e garantir que aquela dívida seja paga. Em regra, os bens de uma pessoa são impenhoráveis. Em regra, porque são bens de família, bens da residência. E é muito comum a gente tentar fazer a penhora, por exemplo, eu vou na casa do Cleito, penhorar as coisas dele, e só tenho lá os bens da sua residência, a sua residência, em geral é tudo impenhorável. E a maioria das questões é nesse sentido, não tem nada de errado nisso. Mas eu já vi muito acontecer, muito mesmo, no caso de empresa. Pessoa jurídica não tem essa garantia. Então, se eu digo que eu fui numa empresa efetuar a penhora dos bens e não encontrei bens penhoráveis, é estranho.
É possível. É possível que lá só tenha um computador e um ar-condicionado. É possível, mas o oficial de justiça tem que dizer isso. Porque quem lê, o juiz, o advogado, o servidor que lê, fui na empresa X, chegando lá não encontrei bens, ou não encontrei bens suscetíveis de penhora. E você encontrou o que numa empresa que não existe empenhorabilidade? O que tem lá é penhorável. Se você não penhorou, tem que ter um motivo para isso. Tem que detalhar. Porque senão quem está lendo vai achar o quê? O cara não quis fazer. O cara já trabalha pouco e ainda não quer fazer, e aí fica muito ruim isso pra gente. Esse é um dos maiores cuidados que a gente tem que ter. É interessante ver vocês falando sobre essas questões, porque a gente percebe que é algo externo e é algo interno. Sim, comportamento da nossa categoria contribui para isso. Vem dos dois ambientes, né? E um deles, a gente não tem o que fazer. É a visão que as pessoas têm. O outro a gente tem. Esse que a gente está falando agora, a gente tem como ter uma atitude mais positiva, ter mais cuidado para poder combater um pouco essa questão. Estão mais próximos de vocês também. Então vocês conseguem contornar e, de certa forma, ter uma formação de uma visão diferente a respeito do trabalho de vocês. Né? Essa é a ideia mesmo. Deixa eu dar um outro exemplo que eu acho importante, talvez o último para a gente mudar de tema. Quando a gente pega os nossos mandados, via de regra, nós temos 30 dias de prazo para dar cumprimento. Certo. Via de regra. Tem aqueles mais urgentes, réu preso, etc. Mas via de regra são 30 dias. A nossa demanda está relativamente grande. Então, vez ou outra, algum mandado passa dos 30 dias e ele não foi cumprido ainda. Ele está vencido. Tá? Isso é uma coisa ruim para a gente. Mas às vezes a gente justifica com excesso de trabalho, pede uma extensão de prazo para o nosso coordenador lá da central. Às vezes eu tenho um mandado que ele vem com muita antecedência. Por exemplo, nós estamos no mês de março agora. O cartório eles pedem o mandado com uma audiência para novembro. Ok, eles se planejaram antes e já expediram os mandados, não tem problema. Ele vem para o oficial. Esse mandado venceu. Suponha que a gente agora esteja em julho. Está vencido, tem que cumprir. Peraí, mas essa audiência é para novembro. Tudo bem se eu não cumprir ele agora, embora seja a minha missão, né? Uhum. Mas tudo bem, eu não estou causando prejuízo ao processo. O problema é que alguns oficiais, ou em alguns casos eu tenho uma citação. Citação, ela não tem audiência marcada via de regra. Eu tenho que informar alguém do processo. Aí eu tenho que observar com mais prioridade a questão do nosso prazo. E aí a secretaria ela faz uma cobrança para a gente. Ela pede que a gente dê cumprimento ao mandado que, por exemplo, já está vencido. A gente tem um sistema chamado Intrajus, que é como se fosse um e-mail interno do judiciário. O pessoal da secretaria manda esse Intrajus para o nosso coordenador que rebate para a gente. Preciso de que cumpra esse mandado que já está vencido e o cartório pediu de volta. Quando a gente recebe esse comunicado de mandado vencido, ele naturalmente tem que virar para mim um mandado de plantão. Eu tenho que dar prioridade para ele. Primeiro, porque ele já venceu, eu deveria ter cumprido. Segundo, porque eu tive uma cobrança tanto do meu chefe imediato na central de mandados quanto no cartório. Eu tenho que pegar ele da minha fila e botar ele para cima. Muitos oficiais não fazem isso. Recebe a cobrança do mandado que já está vencido e não dão prioridade. E o cartório cobra mais uma vez. E a única forma do cartório da secretaria falar com a gente é através do Intrajus, a forma oficial. E aí, de novo, cria essa impressão. Poxa, o oficial de justiça passou dos 30 dias de prazo dele. Eu cobrei uma vez, não respondeu. Nem sequer me respondeu. Nem sequer entrou no Intrajus e chegou lá. Senhora ou senhor funcionário, analista, vou dar prioridade, vou dar cumprimento. Ou fiz, não fiz por conta disso ou daquilo. Simplesmente ignora. E aí corrobora mais uma vez. E isso é culpa nossa. E isso, de fato, é culpa nossa. Está dentre essas questões que a gente está falando que a gente pode melhorar para poder fazer com que as pessoas tenham uma visão melhor. E aí, nesse caso, muita gente, inclusive, recebi a cobrança, vai lá e resolve na hora. Acontece, a gente tem muito trabalho hoje e é onde a gente vai chegar nessa conversa de hoje. A gente tem muito trabalho e acontece, é comum. Mas aconteceu, você vai lá e resolve. É importante que o pessoal, na hora que resolver, cumpriu lá a ordem e devolveu, avisa a pessoa que lhe pediu. Porque quem pediu não vai saber se você fez, se você não fez. E aí fica na cabeça dela, não sei quando fez, não sei se vai fazer, se não vai fazer. Então, essa satisfação, esse retorno é importante para ter essa, não sei bem qual é a palavra, é quase que um relacionamento. É uma reciprocidade. Essa reciprocidade. Eu percebo que é necessário ter uma antecipação para que não ocorra um momento de desconforto e nenhum possível problema, né? Então você está sempre se antecipando ali, olha, tá aqui, já está pronto, então já vou mandar para que a pessoa já saiba o que eu já fiz e ir passando, né? E você sana o problema. Tudo bem, atrasei meu mandado, passou, ele está vencido.
mas está cumprido, não causou problema no processo, não estressei ninguém. Deveria ter cumprido antes? Deveria, mas é justificável se a demanda estiver lhe apertando. Não causou prejuízo no processo, você me cobrou, eu resolvi, está tudo lindo. Resolveu o problema ali. Existe um fator psicológico também, aí é uma opinião pessoal. Pode ser um dos motivos que o pessoal interno de secretaria imagine que a gente também tem esse mito, né? A sua irmã, por exemplo. Esses caras, Não mais. esses caras não fazem nada. Que o que é? Imagina duas pessoas que trabalham num shopping, numa loja de shopping. A primeira pessoa trabalha todos os dias no shopping e ganha lá, vou chutar, 5 salários mínimos. A segunda pessoa também trabalha no shopping e ganha por volta dos 5 salários mínimos, mas ela aparece lá 1 ou 2 vezes na semana. A pessoa interna provavelmente vai olhar para aquela segunda pessoa, poxa, vou entregar esse meu trabalho mais para ela. A gente tem um salário muito parecido. Eu estou aqui ralando todos os dias. A fulana vem aqui uma vez ou outra perdida. E eu vou pegar esse trabalho só para mim? Não, fulana, separa isso aqui para ela. Para quando ela vier e aparecer, finalmente aparecer, ela que resolva. Porque eu já estou fazendo o meu e eu não entendo por que a outra fulana não está dentro da loja. Talvez essa seja uma das razões do pessoal interno ter esse sentimento em relação aos oficiais de justiça. E o que é ruim desse sentimento e desse comportamento? O que pode ser ruim? Eu tenho aqui alguma demanda para eu fazer. Não, manda para os oficiais, eles já fazem mesmo. Um assunto que eu poderia resolver internamente no processo, numa comunicação eletrônica, digital, alguma coisa nesse sentido. Não, expede o mandado, manda para os oficiais, eles já não estão fazendo nada mesmo. Mas sai o mandado que, se eu analisasse melhor o processo, ele seria desnecessário. Eu posso encaminhar por correio, eu posso tentar uma forma eletrônica, eu posso aproveitar que a audiência está acontecendo ali, ou aconteceu já há um tempo atrás, as pessoas já estão no cartório. O que eles fazem? Dão tchau para a pessoa do cartório e mandam uma intimação para aquela pessoa através do oficial de justiça. Elas dão tchau porque tem muito trabalho naquela hora, não dá tempo. Depois o oficial faz. A pessoa já está no seu balcão. Se você tem que fazer uma intimação, senhor, o senhor já está intimado. Pronto, não. Depois o oficial resolve. Eu expresso um mandado, vai para a central de mandados, distribui. O oficial de justiça pega, faz a triagem, pega o carro dele, vai lá no endereço da pessoa procurar se é que vai encontrar na primeira diligência. Essa impressão ela pode ser que aconteça por esse motivo. Tomara que esse tipo de bate-papo dê uma ajudada por aí. Deu uma luz. Mas aí, Mauro, eu queria saber de você agora o que as pessoas não sabem, o que está por trás aí dessas dificuldades mais peculiares do trabalho de vocês. Dos bastidores? Exatamente. A gente falou, né? A gente falou salpicado aí durante essa conversa de hoje, mas tentando resumir um pouco, a quantidade de trabalho que a gente tem, que é o que não é visto. E eu comecei no início da nossa conversa falando sobre a digitalização dos processos. E isso, para mim, é um dos pontos principais que as pessoas não enxergam o trabalho que dá pra gente. Porque, como eu falei, o trabalho deles ficou mais dinâmico, com várias automações, enquanto o nosso, eu tenho a mesma dificuldade que eu tinha antes e, além disso, eu preciso alimentar tudo no sistema. O meu trabalho aumentou e aumentou por esses dois motivos. O nosso trabalho... Fora que as secretarias, como eu estou com o processo digital, eu trabalho internamente mais rápido, mais automático, eu consigo fazer que o processo ande mais e eu gero mais demanda para os oficiais de justiça, de forma mais rápida. Mas isso é natural, de novo, porque é um trabalho inerente às secretarias. As secretarias se tornaram mais eficientes, mas o quadro de oficiais de justiça não aumentou. Nossa. E as pessoas não perceberam isso. Ou seja, vocês continuam fazendo o trabalho mecânico e agora tem que fazer o trabalho digital também. O trabalho de todo mundo aumentou, da secretaria aumentou, do juiz aumentou, de todo mundo aumentou. Não estou dizendo que não. Só que a peculiaridade do nosso trabalho é ser, entre aspas, lento, mecânico. Eu tenho que ir até o local, eu tenho que achar as pessoas. Eu não consigo fazer uma adaptação no sistema para que ele gere uma certidão automática para mim, para que ele publique uma certidão no Diário Oficial, para que ele movimente o processo sozinho, para que ele gere documentos repetidos de processos semelhantes. Eu não consigo fazer isso. Entendi. Então, o meu trabalho ele ainda é mais lento. E, além dele ser mais lento, como a gente já falou, o nosso sistema, que ele é, em grande maioria, para o oficial usar em casa, claro que os juízes também usam, mas, em geral, eles usam no cartório, é muito lento. Isso atrasa mais ainda o nosso trabalho. Então, é uma bola de neve. Você fica refém da digitalização da coisa. Você fica refém. Então, o oficial resolve, ele tem tempo livre, que é uma demanda que não precisaria existir,
que às vezes é só uma intimação, não é só uma intimação. Uma intimação, às vezes, é uma tortura para você conseguir resolver. E quando você descobre lá no final, o outro colega teu já tinha feito tudo isso e dito que não dava. Nossa. Às vezes é uma falta de cuidado na análise do processo. Às vezes. Eu me referi a isso agora. O analista ou o outro servidor que trabalha interno, ele não observa uma situação no processo e por aquele sentimento de que eu já tenho muito trabalho, de fato eles têm, todo mundo tem muito trabalho no judiciário, ele fala, não, aqui não dá tempo, eu vou fazer o mandado porque o oficial tem mais tempo e o oficial vai lá de novo, se for preciso. Tem gente que tem essa visão. E não é de maldade, é porque realmente acredita que o oficial tem mais tempo livre. Então, eu vou fazer o meu aqui para otimizar, eu mando para o oficial, ele vai lá e confere, tenta. Mas esse confere, às vezes, é o dia inteiro. Enfim, não é somente pegar o papel e levar. Era isso que eu queria dizer. E as pessoas não enxergam que não é pegar o papel e levar. E se for num caso de prisão, ainda é... Não, prisão é um dos mais delicados que tem, né? Cara, quando é prisão... É engraçado que eu cumpri uma prisão semana passada. E a gente, quando recebe um mandado de prisão, e às vezes a secretaria... é só um mandado de prisão. Nunca é só um mandado de prisão. Mas é uma ordem judicial e eu tenho que cumprir. Diferente de uma ordem de intimação, de uma comunicação em geral, que a secretaria, às vezes, poderia ter suprido, prisão não tem como, né? Prisão é um daqueles mandados complexos que o oficial de justiça deve, inclusive, dar prioridade. Então, assim, se eu tenho uma pancada, uma demanda muito alta de intimação, que ela não precisaria necessariamente estar ali, ela vai demandar o meu tempo para eu cumprir esses que são mais prioritários ou mais importantes, digamos assim. Então, o mandado de prisão não é só um mandado de prisão que eu vou lá e cumpro. Eu, particularmente, eu gosto de fazer um levantamento antes, porque ali vem com o nome do réu e com o endereço de um mandado, de uma ordem de prisão que é sigilosa. Eu gosto de fazer uma diligência antes para confirmar o endereço, ver se de fato ele mora lá e levantar os horários que ele está em casa, etc. Porque quando eu for fazer de fato a diligência de prisão, é uma prisão, então eu não vou sozinho. Eu vou pedir o apoio à polícia. Então eu já demando ao Copom, no endereço certo, no horário que eu já sei que o cara está em casa, para eu também não tirar alguma viatura da polícia da rua para uma diligência desnecessária. Então eu faço uma diligência prévia da prisão, depois eu demando a polícia militar para ir no local junto comigo, 2 diligências. Se eu achar a pessoa em casa, normalmente eu acho que eu faço a pesquisa anterior, eu efetuo a prisão. Mas não acabou aí. Ele vai ficar preso onde? Eu tenho que levá-lo para uma delegacia. Lá na delegacia eu entrego o preso. Depois o delegado ou o escrivão da delegacia vai querer fazer um BO. E mesmo não sendo necessário, o pessoal da delegacia pede que eu aguarde todo o procedimento interno para eu assinar um BO, fazer cadastro, etc. Nisso já consumiu a minha tarde toda, fora a diligência no dia anterior que eu fiz para fazer esse levantamento. E eu só cumpri um mandado. Só um mandado. E isso as pessoas não veem. Ninguém enxerga isso. Mas e isso é tudo bem. É um dos atos do oficial de justiça, eu tenho que fazer isso. Mas quando a pessoa fala, é só mais um, nunca é só mais um. Nunca é só mais um. E isso acaba atrapalhando, de certa forma, a vida pessoal também, né? Com certeza. É o que eu sempre falo. Quando você picota o seu horário, você acaba trabalhando durante mais tempo do que você deveria. Você fica com a sua manhã ocupada, com a sua tarde ocupada, com a sua noite, o seu final de semana. E você tendo um trabalho interno, você não tem essas desvantagens. Você tem outras. Então, às vezes eu costumo dizer que não é melhor nem pior. Você tem suas vantagens e desvantagens. Agora, as desvantagens são grandes. E tem essa maleabilidade do horário. Então agora eu já vou saber que quando eu encontrar com vocês em algum bar tomando uma numa terça-feira ou numa quarta-feira, no happy hour, eu já sei que os caras estão ali, mas estão tranquilos. Exatamente. E quando eu estiver aqui no Zap, eu não tô só conversando, não. Eu tô falando com o réu aqui no Zap. Não, amanhã, tal hora. Ou quando vê algum story aí no Instagram de vocês, de boa com a caneca de chopp na frente. Tamo de boa, deixa eu pro cinema, deixa eu tomar um sorvete, deixa eu ir pro happy hour, não tem problema. Eu já cumpri a minha missão. E se eu não cumprir, amanhã eu vou trabalhar em dobro do que você. E tá tudo de boa. Maravilha, é isso aí. Mas vocês querem dizer então que vocês trabalham muito, tem muita demanda, tem aí um horário de trabalho apertado, muita coisa para fazer, mas tem tempo de ficar aqui gravando um videozinho para botar no YouTube. Posso devolver o comentário com uma pergunta? Claro. Poderia me dizer, por favor, que dia é hoje, que horas são? Domingo, 10 da noite. Muito obrigado. Responda a sua pergunta. Maravilha. A gente tem tempo, né? Pois é. Tranquilidade. Bom, o que a gente tentou fazer? A gente tentou elencar uma série de argumentos para tentar embasar a opinião, a nossa opinião, a opinião de quem está ouvindo a gente,
Mas, de novo, é uma opinião. E toda opinião está passível de você aceitá-la, de você rejeitá-la, de você contra-argumentar. Tá? O que a gente gostaria com isso? O oficial de justiça ele se sente um pouco desvalorizado. Já que eles não fazem nada, manda para eles mesmos que eles resolvem. Então, se a gente conseguir tirar esse paradigma de que a gente não faz nada e o pessoal das secretarias, de fato, tiverem um pouco de empatia. Não, antes de eu mandar isso para os caras, que eles vão estar se ferrando no sol, na chuva, em lugar perigoso, rodando a cidade, deixa eu ver se eu consigo resolver isso internamente. O processo até gira mais rápido. Então é isso, a gente juntou essa série de argumentos para tentar formar essa opinião. Maravilha, então eu espero que as pessoas que estão nos assistindo tenham tirado esse mito da cabeça delas de que os oficiais de justiça não trabalham pouco ou não fazem nada, né? E que isso tenha sido esclarecido bastante, mostrando aí um pouco dos bastidores que a gente conseguiu levantar aqui nesse tempo de conversa. E quem tiver um argumento a mais, alguma opinião, já coloca nos comentários aí para poder complementar um pouquinho o nosso assunto e até dicas também para que a gente possa debater nos próximos vídeos aí. Valeu e fica para o próximo episódio. Não, vou falar a hora que eu quiser. Eu tô bem? Eu tô bem? Tá ótimo. Tô bonito? Tá lindo. Eita, faltou a piada do Jaque. Vai chegar aí. Já que tu não faz nada. Ó, viu que é fácil dizer?